aqui para formalizar o bom dia. Hoje vamos de GSO, quarta, como já é parte do nosso trivial, né? Quarta GSO. E GSO, Gestão de Sistemas Operacionais, o assunto passa a ser Sistema Operacional, né? Na nossa última aula falamos a respeito desse sistema de arquivos. Como sempre também a gente costuma refazer o caminho, né, que nos trouxe até aqui, para que a gente possa lembrar ou relembrar a sequência abordada, para que a gente possa reforçar algumas questões que porventura tenham ficado ainda pairado como dúvidas para alguns, né? Como eu sempre digo, todo assunto que pela primeira vez a gente aborda aqui, é natural que fiquem sim algumas dúvidas em relação ao entendimento, principalmente quando saímos da superfície. Porque como nós colocamos aqui no nosso primeiro dia, aliás, no primeiro material disponibilizado aqui, que foi aquele vídeo introdutório, aqui nós separamos aquele que usa o computador daquele que entende o funcionamento do computador, né? E como estamos estudando tecnologia, então a gente passa a analisar o funcionamento interno. Então, entre o saber utilizar e saber como funciona, a gente tem um caminho a percorrer. E é normal que surjam essas dúvidas. Por isso que todo o conteúdo abordado, todo o tema abordado aqui, nós falamos numa semana e na semana seguinte, no primeiro bloco, a gente faz aquele leve review, né? Simplesmente para a gente reforçar e pelas perguntas que me aparecem às vezes no chat ou por mensagens ao longo da semana, eu posso deduzir que sim, alguns ficaram naturalmente, repito, é natural que fiquem com dúvidas, porque o funcionamento interno às vezes gera dúvida. Não entendi direito. Abstrair isso é um pouco mais, precisa de mais do que uma única apresentação. Então, hoje, eu vou fazer uma abordagem sobre o mesmo assunto, porém, de maneira diferente. Tá ok? Para que a gente entenda não apenas o que, mas para que serve o sistema de arquivos. Tudo bem? Então, relembrando aqui as nossas aulas anteriores, nós estamos falando desde o início aqui sobre o funcionamento interno do sistema operacional. E nós dividimos o sistema operacional entre camadas, né? Onde nós falamos aqui sobre o núcleo, né? Ou seja, o código interno do sistema operacional, que é o programa que faz ele funcionar, que foi escrito, desenvolvido por uma equipe de desenvolvedores. No caso aqui, eu tenho usado como referência o Microsoft Windows, né? E alguns conceitos em desenvolvimento de sistemas operacionais são comuns a outros sistemas operacionais e algumas colocações aqui são relativas ao Windows, tudo bem? E aí eu sempre reforço, quando é algo que pertence ao contexto do sistema operacional, eu falo para mais do que um, e quando me refiro apenas à questão do funcionamento interno do Windows, eu alerto vocês, ó, agora isso aqui pertence ao Windows. Então, núcleo do sistema operacional, o kernel, o código, o programa que faz com que ele funcione. Shell é a camada de apresentação, aquilo que vocês podem realmente interagir, né? Que é onde vocês clicam, tocam na tela aí com o Android, ou clica aqui com o mouse, isso é o Shell, é a tela, né? A parte de interação. E as versões, né? Versões e edições, que são as atualizações que um sistema operacional recebe. Nós estamos aí, se não me falha a memória, pelo que vocês me informaram, tá? Eu nem tenho isso de cabeça aqui. O Android, que vocês, a grande maioria, né, no 88%, 90% dos sistemas operacionais hoje, dos dispositivos móveis hoje, rodam sob o Android. Então, o que acontece? Acho que quase 90% do mercado hoje usa Android. E no mercado, no segmento de desktops, computadores, é o Windows. Então, a versão do Windows, a última que nós temos aqui é o Windows 10. E a versão do Android, pelo que vocês mesmos me informaram em aula, parece que está na versão 11 do Android. Então, versão, Shell e núcleo. Ponto. Dentro dessa questão interna, nós comentamos também sobre processos, gerenciamento de memória e gerenciamento de arquivo, que são funções do sistema operacional. Este programa que nós utilizamos aqui para aula, para jogar, para acessar a internet, para ouvir música, para várias finalidades, ele tem dentro do seu código de funcionamento algumas funções que são consideradas básicas, essenciais para um sistema operacional. E aí nós comentamos o gerenciamento dos processos, gerenciamento de arquivos, memória e periféricos. E aí, lembrando, processo é tudo aquilo que eu executo no computador. Qualquer coisa é um processo.
Aqui, para esta aula, nós temos vários processos sendo executados. Acessar a internet gera um processo. Abrir o Google Chrome para navegar na internet é um outro processo. Acessar o Microsoft Teams para compartilhar essa aula é um outro processo. Usar a câmera para ser visto aí por vocês gera um processo. Usar um fone de ouvido também é um processo, porque eu preciso gerenciar aqui a parte de áudio, tá? E estar na internet, como disse, é um processo, porque no caso também estamos em contato com o dispositivo de rede. Então, vários processos sendo executados, tudo bem? Então, tudo que eu estou fazendo neste momento gera um processo. E alguns processos, ou melhor, os processos utilizam recursos de memória, tá? E alguns processos, além de utilizar memória, obviamente, também estão usando periféricos. Periféricos são os dispositivos que estão conectados ao meu computador fisicamente ou não estou, ou sem ser fisicamente, porque eu posso ter aqui, por exemplo, um mouse com fio e posso ter um mouse Bluetooth sem fio. Eu posso ter um fone de ouvido com um cabo e posso ter um fone de ouvido como o que eu estou usando aqui, ó, auricular, que além de fone é um headset e funciona por Bluetooth. E tudo isso geram processos. E aqui eu falei, ó, 2 periféricos, né? Falei, por exemplo, do mouse e falei também do fone de ouvido. No momento agora eu não estou usando o mouse. E aí eu não me recordo aqui, acho que foi a Giovana, professor, nós não vamos falar, o senhor não vai falar a respeito de periféricos? Tenho falado sistematicamente. Esses dispositivos são periféricos. Mouse, fone de ouvido, a câmera, tudo isso são periféricos, tudo bem? E tudo isso geram processos que utilizam memória para serem utilizados. Então, esse assunto nós já falamos. E aí, dentro desses assuntos de processo, memória, periféricos, tem um em particular que a gente aprofundou um pouquinho mais, que é o gerenciamento de arquivos. Arquivos é tudo aquilo que eu armazeno no computador. Repetindo, processos são as ações que eu executo. Quando eu abro um programa, quando eu executo um aplicativo, quando eu acesso a internet, qualquer ação executada é reconhecida pelo sistema operacional como um processo. Arquivos são todos os documentos, o armazenamento que eu faço no computador armazena dados no formato de arquivos. E dentro do gerenciamento de arquivos, nós temos uma função, tá, que pertence ao sistema operacional chamado sistema de arquivos, que é responsável por essa mágica aqui de organizar os arquivos. Por exemplo, eu estou aqui com um pendrive, que é uma unidade de armazenamento, onde eu tenho vários arquivos. E eu vou usar a organização do pendrive hoje para tentar mostrar diferente, de uma outra forma, a funcionalidade de um sistema de arquivos, que é permitir a organização do disco, tendo o melhor aproveitamento possível do seu espaço de armazenamento. Ele permite que nós armazenemos arquivos, permite que nós façamos a leitura desses arquivos, permite que nós façamos alterações nesse arquivo, mas para tudo isso, né, para que ele faça todas essas questões, precisa ter organização. Lembra que eu citei o exemplo da gaveta de meia em casa ou do guarda-roupa de vocês? Se vocês misturarem todas as peças de roupa na mesma gaveta, será que ajuda para localizar? Se eu guardar meia, bermuda, camiseta, roupas íntimas, tudo no mesmo lugar, na hora de localizar isso, será que é fácil? Será que eu vou conseguir me localizar de forma direta, de forma objetiva? Eu acho que não. Geralmente, né, isso não significa que seja a lei, né, que tenha isso na Constituição brasileira, né, que você é obrigado a organizar o seu armário em casa. Não é obrigado, mas é de bom tom. E acredito eu que quando vocês não organizam, a mami cobra isso de vocês, né? Mami é mami, né? E para quem é casado, a esposa também não perdoa, né? Roupa jogada pela sala, você sabe que vai ouvir conversa, né? Então, precisamos de organização.
Não importa se é num computador ou se é dentro de uma residência. E por que nós organizamos as coisas? Para a gente conseguir ter o quê? Critério para localizar e utilizar, senão fica o caos, fica uma loucura. Então, a mesma coisa ocorre com os arquivos. Opa, acho que alguma coisa interferiu aqui na minha conexão. Não sei se foi vocês ou se foi algum dispositivo aqui. Diga, Agatha. Isso foi bastante específico. Está tudo bem? Está. Como assim tudo bem? Como assim específico? A questão da gaveta de meia, a organização do guarda-roupa? Eu estou simplesmente fazendo analogias. Está picotando o som, é isso? Deixa eu melhorar aqui, peraí. O meu headset aqui, ó, o meu processo do headset, do meu fone, acaba de cair a conexão Bluetooth. Eu vou conectar novamente aqui, pessoal, só um minutinho. Não, acho que tá. Eu estou sem o meu. O fone aqui caiu. Ele não está. O meu processo. Olha que engraçado não, né? Que interessante. No meio da aula, isso acontece. E aí vamos nós organizar novamente aqui, ó. O meu fone de ouvido aqui acaba de cair a conexão com Bluetooth. Estou emparelhando novamente. E ele acaba. Nossa, eu odeio quando isso acontece. Lá vou eu, né? Já continuamos aqui. É que agora estou usando o fone. Peraí. Isso aqui é uma ótima oportunidade, na prática, de falarmos aqui sobre processos e gerenciamento de periféricos. Deu problema aqui, ele não está reconhecendo. Vamos lá, peraí. Foi. Pronto, voltou aqui. Deixa eu retornar aqui para vocês. Perfeito. Bom, o que aconteceu aqui? Aproveitando, estou falando do sistema de arquivos, mas o meu processo envolvendo a conexão Bluetooth, que é o gerenciamento deste periférico, por algum motivo, desconectou. A bateria está ok, não sei o que houve, alguma coisa aconteceu aqui que este processo deixou de ser executado e o sistema operacional perdeu o reconhecimento do meu fone. Aí eu tive que fazer o quê? Reconectar. Estou aqui com a base do meu fone, por sinal aqui não estou fazendo propaganda, mas é um QCY modelo T9, excelente, tá? E aqui foi alguma coisa interrompeu a conexão Bluetooth. Não sei o que houve aqui. Tudo bem? Então, voltando aqui, pessoal. E como de costume também, né, Emily, o carro do ovo, que já faz parte do nosso plano de aula, né? Ele, assim como vocês, tem um percentual de frequência altíssimo. Pena que ele não está cadastrado aqui na plataforma, senão os insights dele aqui no Microsoft Teams estaria bem alto, né? Com as marcações em alto, que ele participa rigorosamente de todas as aulas. Preciso colocá-lo, inclusive, na chamada aqui. Mas vamos lá. Voltando aqui ao raciocínio, né? Tivemos o percalço em relação ao fone de ouvido, e aí percebam todo o processo para conseguir a conexão com o dispositivo de áudio. Normal. Isso foi gerenciado pelo sistema operacional, e quem teve que ativar ou reativar o meu dispositivo de áudio fui eu, simplesmente reconectei, beleza? Voltando ao sistema de arquivos aqui, pessoal. Tá certo, Emily. Vou compartilhar a minha tela, tá ok? E vou aqui, vamos lá, mostrar para vocês um pendrive, uma unidade de armazenamento, que já está conectado aqui ao notebook. Todos vocês conhecem um pendrive, né? Que é uma memória onde nós podemos armazenar qualquer coisa. Música, qualquer coisa que caiba no dispositivo, né? E ele tem um limite.
todo dispositivo de armazenamento é como, por exemplo, de novo, aqui vou pegar o exemplo de uma gaveta, né? Dentro do seu guarda-roupa, quando não cabe mais roupa ali, né? O que você faz? Ou você soca, o que não é uma boa ideia, porque simplesmente vai bagunçar tudo, ou você procura organizar isso em outra gaveta, se tiver. A mesma coisa ocorre com os dispositivos de armazenamento de arquivos. Ele tem limite, e este limite determina o valor que é cobrado por ele. Quanto maior a unidade de disco, maior o valor pago por ela. Perfeito? O sistema de arquivos pertencente ao sistema operacional gerencia este processo de organização do espaço, armazenagem de arquivos, para que você possa localizá-los de forma direta, para que seja rápida essa localização. Senão a gente não, né? O sistema operacional acaba tendo uma lentidão para isso. E uma coisa muito importante, né? Todo dispositivo de armazenamento, seja um pendrive, ou seja, uma unidade de disco muito maior, quanto mais próxima do limite de capacidade, pior fica o desempenho. Porque aí há uma letargia, há uma certa demora para conseguir acessar o arquivo, porque ele está muito próximo do limite. Por isso que não convém utilizar nenhum dispositivo próximo da sua capacidade total. Hoje, né, espaço em disco deixou de ser um problema. Qualquer computador que você compre hoje já vem aí com quase, no mínimo, não vou dizer que no mínimo 1 terabyte de espaço disponível no seu HD, né? Mas nós temos hoje muitas alternativas para armazenamento. Acabamos de ter uma aula segunda-feira que passou e a anterior, falando sobre armazenamento em nuvem. Então, além do pendrive, do HD, dos dispositivos externos que você pode comprar para ter isso à sua disposição, temos também, paralelo a isso, a chamada computação em nuvem, que nos possibilita armazenar tudo em servidores online. Então, não é necessário, a não ser em casos muito específicos, né, você se preocupar em grandes volumes de armazenamento interno para o seu equipamento, né? A não ser que o seu trabalho demande isso, né? Você faz cobertura de eventos, é um fotógrafo, faz cobertura, por exemplo, de festas, aniversários, casamentos. Então, você pode armazenar isso em nuvem? Claro que pode. Mas para sua comodidade, né, para que você tenha aquele acesso ali mais próximo, você deixa a nuvem como backup, cópia de segurança, e tem o seu armazenamento local para que o acesso se torne um pouquinho mais rápido, porque no caso, se você precisa da nuvem, como nós já comentamos aqui, a conexão precisa ser muito boa, porque arquivos de áudio e vídeo, né, ocupam espaço um pouco maior. Então, compartilhando a minha tela aqui para mostrar a funcionalidade do sistema de arquivos. Bom, eu estou aqui com a tela do pendrive, estou com uma unidade de memória USB, que é uma memória flash, né? Memória flash é a tecnologia utilizada para armazenamento num pendrive, que é a mesma utilizada hoje num SSD, que é a mesma usada hoje por outros dispositivos de armazenamento também. Só vou voltar um nível acima, tá? Aqui eu estou, né? Usando o Windows 10, como já foi mencionado para vocês, tá? Difere de outras versões do Windows? Não, pessoal. O Windows 8 também aparece dessa mesma forma, o Windows 7 um pouquinho diferente, mas a localização, o reconhecimento é algo simples. Bom, aqui eu tenho a tela que mostra o ícone do meu computador, que é uma função do sistema operacional Windows desde as suas primeiras versões. Você acessa o seu computador, né? Que no caso aqui ele chama de este computador, e ele te dá uma amostra da organização do seu espaço, dos seus arquivos, divididos, organizados por pastas. Perfeito? O que são as pastas? São estas imagens, essas representações gráficas, que isso aqui é uma ilustração, tá? Que simboliza uma pasta.
No nosso mundo real, pasta, nós guardamos o que em pastas? Geralmente, você abre uma pasta e ali você tem o quê? Documentos. Tem, por exemplo, é muito comum, né? Alguns entre nós aqui, eu tenho isso, né? Eu tenho uma pasta em casa, por exemplo, onde eu guardo os meus documentos pessoais. Eu não ando pela rua, por exemplo, portando CPF, RG, carteira de trabalho, passaporte, título de eleitor, certificado de alistamento militar, comprovantes de residência, que mais? Comprovante de participação eleitoral, porque quem é servidor público tem que apresentar isso sempre após a cada eleições. Então, são documentos que eventualmente eu posso precisar. Então, eu deixo isso organizado. Deixo aonde? Em uma pasta física. O conceito, aliás, não contexto, o conceito de interface gráfica, o que é uma interface? Interface é um meio de comunicação entre duas partes. Interface é a conexão entre duas faces. Quem? O computador, que é o equipamento, e nós, usuários, pessoas. A interface gráfica é esta tela aqui, ó. E chama-se interface gráfica porque é um intermédio, é uma representação visual que intermedia esta comunicação entre as partes. Eu, como usuário, e o equipamento computador. O sistema operacional Windows utiliza como meio de comunicação a interface gráfica, que é esta tela que, através de símbolos chamados ícones, representa suas funções. Isso aqui é uma pasta, são pastas. Cada pasta representa um local para armazenar documentos, arquivos. No caso aqui do conceito de sistema operacional, em arquitetura de sistemas operacionais, o termo pasta, na verdade, não existe. Pastas são representações gráficas, né? São ilustrações que são utilizadas em uma interface. Dentro da arquitetura interna do sistema operacional, as pastas recebem outro nome, chamam-se diretórios. Porém, para entendimento de vocês, como vocês conhecem e visualizam na tela, o ícone, o que é o ícone? Estas imagenzinhas aqui chamam-se ícones. Vocês estão vendo ícones de pastas. Então, para facilitar o entendimento, chamarei de pasta, porque é assim que no Windows é chamado. Mas em teoria geral de sistemas operacionais, as pastas representam visualmente diretórios. E diretórios são espaços criados dentro de uma unidade de disco para que você possa organizar esse espaço. Da mesma maneira que no seu guarda-roupa em casa, você tem várias seções, ou pode ter várias seções, e poderá ter algumas gavetas. Imaginem essas gavetas para guardar aí separadamente, acredito eu, né? Porque não faz muito sentido eu guardar, né? Calças, camisetas, meias, cuecas e bermudas, tudo no mesmo lugar. É meio estranho, não parece fazer muito sentido para mim. Então, aqui, ó, eu tenho em cada pasta, digamos assim, o local para guardar um tipo específico de documento, um tipo específico de arquivo. Por exemplo, ó, acompanhem comigo o raciocínio. Eu tenho uma pasta aqui chamada música. O que será que eu guardo na pasta músicas, gente? Música. Eu tenho uma outra pasta aqui chamada vídeos. O que será que eu armazeno na pasta vídeo? Vídeos. Eu tenho uma outra pasta aqui chamada imagens, e assim sucessivamente. Quem criou essas pastas? Fui eu? Não, não fui eu. O próprio sistema operacional, por padrão, ele já cria automaticamente estas pastas iniciais. Nós podemos criar várias outras, quantas nós quisermos, mas o próprio sistema operacional, para gerenciar o espaço, ele já te apresenta isso e fala: filho, creia, acredita em mim, organize em pasta que você fica melhor posicionado nesse negócio aqui. E aí cabe a você, porque veja bem, né? O computador, por meio do sistema operacional,
lhe apresenta o quê? Um critério de organização de arquivos através de pastas. E quem é que faz isso no sistema operacional? Cavalheiros e damas. Quem é o responsável por esse trabalho dentro do sistema operacional? Quem foi o personagem que eu apresentei para vocês na semana passada? Qual que é o nome dele? Sistema de arquivo. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, professor, tudo ótimo. Beleza? E aí eu conectei aqui a função do sistema de arquivos com o que eu estou apresentando para vocês aqui na tela. O sistema de arquivos, ele vai fazer isso aqui, ó. Dentro do sistema operacional, essa estrutura de pastas, todas organizadinhas aqui, que foram criadas pelo sistema operacional para que nós tenhamos o mínimo de critério de organização. Esse trabalho foi desenvolvido por uma seção, por uma função do sistema operacional chamada sistema de arquivos. Consegui conectar sentido no que foi dito a semana passada, com esta imagem que está aqui para vocês agora? Sim? Senhores, entenderam? Sim. Fechou, beleza. Então, qual é a função do sistema de arquivos dentro do sistema operacional? Gerenciar isso aqui, ó. Agora, aonde entra você como cidadão do mundo, digamos assim, como ferramenta de trabalho também, né? Porque você pode ser uma ferramenta útil, como você pode ser também, digamos assim, uma ferramenta que não ajuda muito. O sistema operacional, através do sistema de arquivos, cria esta estrutura de pastas e já separa, olha, com nomes, isso é padrão do próprio sistema. Agora, se você chegar aqui na pasta música e colocar um documento do Word, desculpa, o problema é teu. Ele te deu a opção de organizar. Se você quer, digamos assim, desorganizar, aí é uma questão sua. Que como nós colocamos já no início aqui das nossas colocações, inclusive em OSA, né, quando você gera um arquivo, nós já criamos alguns arquivos no Word, e ontem mesmo na aula de OSA, anteontem, né, nós geramos mais alguns arquivos. Não salvamos nada, só para exemplificar compartilhamento, né, o uso simultâneo. Mas na hora de salvar esses arquivos em nuvem, você também precisa ter organização, senão depois você não localiza. E no seu computador físico local, o próprio sistema operacional já cria isso através do sistema de arquivos. Então, aí cabe a você, com um pouquinho de atenção, né, e objetividade, claro, armazenar cada documento no seu devido lugar. Tá ok? E aí, né, nós temos algo aqui como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça se encaixa no lugar certo. Porém, se você não tomar o cuidado, e como disse, gravar vídeos na pasta música, pegar músicas e gravar na pasta imagens, aí é você que está desorganizando. O sistema operacional não faz milagres, como eu sempre digo, ele torna possível a tua organização. Agora, se você não for organizado, aí é uma questão de ordem pessoal e não do sistema, tudo bem? Então, voltando aqui para que a gente possa retornar aqui para irmos encerrando esse primeiro bloco, que já está na hora do almoço, a galera aqui já estava lembrando que estava com fome aqui, meio-dia e 26. Então, pessoal, eu simplesmente retomei o assunto sistema de arquivos e procurei exemplificar, mostrando o que? A interface do Windows e esta funcionalidade entre arquivos e pastas. Tudo bem? Consegui clarear um pouco mais? Acredito que tenha feito um pouquinho mais de sentido. Perfeito? Depois do intervalo, quando nós voltarmos, eu vou disponibilizar para vocês uma atividade avaliativa sobre essa parte do sistema de arquivos na sequência. Tudo bem? Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Eu não compreendi muito bem, fiquei para estudar, mas são sistemas de arquivos? Não consegui ouvir, Giovana, por gentileza, repita a pergunta aí. Você está me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Aquela parte que a gente viu semana passada sobre o sistema FAT, e teve algum outro que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eles são sistemas de arquivos também.
Exatamente. Aliás, dentro o sistema de arquivos faz essa organização, né, entre pastas, arquivos. E a metodologia que ele utiliza são aquelas que eu mostrei a semana passada, né? No passado usava o sistema FAT e hoje utiliza o sistema NTFS. Existe uma rotina de programas que organiza daquela forma usando o sistema de arquivos NTFS hoje. Hoje é o NTFS. Eu só mostrei hoje para vocês o resultado disso na tela, né? Para que vocês pudessem associar o resultado com o conteúdo que eu apresentei a semana passada. Mas é exatamente isso, viu, Giovana? Excelente conexão. Bom, então, obrigada. Perfeito, então, pessoal. Bom almoço para vocês. Até daqui a pouco, então. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, 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 tchau. Tchau, professor.